Agora, olha só essa história. Pagaram aluguel e de uma hora para outra descobriram que o dono do imóvel não recebeu nenhum centavo. E pior, ser despejado acreditando que está com as contas em dia. Inquilinos e proprietários de apartamentos em São Paulo denunciam um falso corretor. O golpista desviava o dinheiro dos aluguéis que eram depositados na conta dele. Do anúncio na internet, a visita com o corretor de imóveis. Um apartamento desse aqui, antes a gente alugava uma semana. O homem que se apresenta como consultor imobiliário e que, com bom papo e simpatia, convence clientes a fechar negócio, é acusado de dar golpes em inquilinos e donos de apartamentos. Eu só chorava porque eu não acreditava naquilo. Eu não acreditava que a gente tinha caído naquele golpe. O primeiro sentimento é de incredulidade, de que não é possível. Osasco, Grande São Paulo. Há 3 meses, esse é o novo endereço da Lucimara. Lucimara, hoje você voltou a morar com a tua mãe. Sim, nunca imaginei isso, né? Depois de tantos anos, eu ter que novamente voltar a viver com a minha mãe. A família foi despejada em janeiro do apartamento onde vivia desde 2021, nesse condomínio na cidade de Barueri. Lucimara, segundo a ordem judicial, estaria devendo 1 ano de aluguel, R$35 mil. A primeira reação dela foi ligar para o homem que apresentou o imóvel e com quem ela fechou o negócio, Leandro Donato. Eu entrei em desespero, porque a gente não devia nada. E aí ter escutado dele, olha, realmente eu deixei de repassar alguns aluguéis, mas eu vou acertar, tal. Eu falei assim, não existe isso. Lucimara descobriu que desde abril do ano passado, o corretor não enviou nenhum centavo para o proprietário do imóvel. A família depositava o valor diretamente na conta de Leandro, segundo o corretor, a pedido do dono. E pior, a família pagou quase 1 ano de aluguel adiantado. Lucimara, o marido e o filho moravam em um apartamento de quase 80 metros quadrados. Hoje dividem um único cômodo. Eu tinha uma casa, eu tinha planos, né? E isso tudo foi tirado da gente por conta de um cara que tá aí à solta. Quando me deram um apartamento, eu que administro, entendeu? Os condomínios de alto padrão de Barueri, na Grande São Paulo, são os preferidos pelo falso corretor. Os imóveis geralmente ficam localizados em bairros nobres e são muito procurados. Este prédio, por exemplo, tem 27 andares. Os apartamentos aqui são grandes. As sacadas são amplas, tem sala, cozinha, 3 quartos e uma suíte. O aluguel aqui passa de R$5 mil por mês. E foi nesse empreendimento que foi registrada a maioria dos golpes. Thaís e Diego também viviam nesse condomínio. Conheceram Leandro Donato em uma plataforma de anúncios na internet e assinaram um contrato de aluguel. Pagamos o primeiro aluguel para o corretor, como de praxe, como comissão dele. No segundo mês, ele falou, continue pagando para mim, porque eu faço as contas de acordo ali com o condomínio, o que é seu, o que é do proprietário, eu faço a divisão e repasso para ele. Em maio de 24, o corretor me mandou uma mensagem de áudio dizendo que o proprietário estava com uma reforma num apartamento que ele tinha e que precisava de dinheiro desesperadamente, eu podia ajudar. Com isso, ele me dava um desconto no aluguel. Mesmo com aluguéis adiantados, em janeiro deste ano, a família foi surpreendida com a visita de um oficial de justiça com uma ordem de despejo. Estão falando que eu tô devendo, na hora a gente só viu o valor, era 60 mil. Mas a notícia foi ainda pior. Diego soube que havia uma confissão de dívida assinada por ele. Um documento falso que ele nunca assinou ou sequer chegou a receber. Mais tarde, descobriu que tudo tinha sido elaborado pelo corretor, que admitiu a fraude. Leandro, eu consegui abrir o processo aqui. Tem até arquivado uma confissão de dívida que, teoricamente, eu assinei. Eu nunca assinei isso. Quem assinou em meu nome? Oi, Diego, sim, eu fiz isso daí pra mim ganhar tempo, entendeu? Eu tava querendo acertar isso logo e eu fiz isso pra ganhar tempo, pra poder acertar. Se eu conseguisse ter acertado, tinha acertado, pago e tinha ficado tudo certo.
A família soube que Leandro também enrolava o dono do imóvel para justificar a falta dos pagamentos e só conseguiu falar com o proprietário após acionar o condomínio. Eu tô sem receber o aluguel. E, cara, mas a gente tá até adiantado. Como assim? Ele falou que sua mulher estava doente, você estava desempregado. Eu falei, nunca estive e nunca deixei de te pagar. Tá tudo certinho, tá tudo com ele. O proprietário retirou o processo contra o casal e há um mês a família mudou de endereço. Meu, como eu fui ingênuo, tipo, como eu caí nisso? Tipo, como tanto tempo o cara me enrolou desse jeito? Com o João não foi diferente. Ele é dono de um imóvel que deixou nas mãos de Leandro, o corretor bastante conhecido na região. Até ali o terceiro, quarto mês, tudo funcionou perfeitamente. A partir de um determinado momento, os aluguéis começaram a atrasar, né? E eu nunca suspeitei de nada. O jeito foi procurar pela inquilina. E eu descobri que a pessoa que eu falava por telefone não era a inquilina, era ele. Ele tinha um número falso. Ou ele se passa pelo proprietário para os inquilinos, ou ele se passa pelo inquilino para o proprietário. Leandro também apresentou confissões de dívidas assinadas pela inquilina. Tudo falso. João decidiu processar Leandro Donato e tenta receber R$30 mil de aluguéis que foram desviados. Existe um grau de maldade em que as pessoas vão prejudicar, roubar, sem se importar nem um pouco com as vítimas. Inquilinos e donos de imóveis procuraram a polícia. São 5 boletins de ocorrência por estelionato, apropriação indébita e até ameaça. A Secretaria da Segurança Pública do Estado não deu informações sobre as investigações dos casos. E essa lista de crimes pode aumentar. Leandro Donato não é registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo. Totalmente ilegal, exercício ilegal da profissão. Nenhuma dessas vítimas nos procuraram. Então, agora provocados pela reportagem, é evidente que o Cresce já de imediato toma providência. O Conselho alerta ainda para que inquilinos e proprietários exijam o registro do corretor com quem estão negociando. Os anúncios dos imóveis de Leandro Donato geralmente são publicados em aplicativos e sites de locação na internet. Lá, os interessados têm todos os dados do apartamento, os valores, as fotos e o contato do falso corretor, que tira dúvidas e agenda visitas. É ele também quem cuida do contrato, criando assim uma relação de confiança com o cliente. Mas, de uma hora para outra, os inquilinos, mesmo com aluguel em dia, viram devedores, sem ter sequer onde morar. Encontramos um desses anúncios e marcamos uma visita. A gente consegue agendar uma visita para quinta-feira? Leandro apresentou o apartamento e não demorou a dizer como é feito o pagamento do aluguel, que custa R$ 5.500. O aluguel você vai pagar para mim, você vai fazer sempre um Pix na minha conta. Vai estar tudo no contrato. Vai estar meu número de conta, chave Pix, né? Esse advogado explica que o pagamento do aluguel até pode ser feito para o corretor, desde que esteja em contrato, o que não ocorreu com as vítimas ouvidas. Segundo ele, Leandro cometeu crime de estelionato, falsificação de documento e assinatura e apropriação indébita. As primeiras acusações contra o falso corretor foram feitas há mais de 10 anos. Em uma delas, Leandro reconheceu o golpe, fez um acordo com o Ministério Público e prometeu devolver o dinheiro ao dono do imóvel, desde que retirada a queixa criminal. Se todo mundo fizer o acordo para resolver o próprio e deixar o sujeito impune, ele vai continuar aplicando golpes. Então é importante que, além do acordo, fazer o registro do boletim de ocorrência, recupere o dinheiro, porque isso de forma sucessiva vai permitir que a polícia e o Ministério Público entendam a gravidade das condutas desse sujeito. Procuramos Leandro Donato nos 3 endereços que constam em processos judiciais, mas ele não foi encontrado em nenhum deles. Leandro atendeu a nossa ligação e disse que não estava em São Paulo. Eu estou viajando, não estou em São Paulo. Vamos conversar semana que vem, então. Vivendo de forma improvisada, Lucimara aguarda respostas. Depois do golpe financeiro e do despejo, hoje vive de favor e vê os móveis que ainda está pagando empilhados nesse galpão. Na vida da gente tudo passa, né? E que ele vai pagar de alguma forma e que eu vou ter minha vida de volta. Tudo bem, é bens materiais, mas a gente lutou para ter.